Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô falando assim porque eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Por isso que eu tô dando essas saudações assim super aleatórias. Bom, nós estamos passando por um momento bem diferente, super atípico, né, na vida de todo mundo. E é muito importante que todos nós estejamos seguros, estejamos protegidos e saudáveis. Por isso, nosso contato vai ser através das videoaulas. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e que também aproveitem esse momento que estão em casa para obter mais conhecimento, sim, para estudar, para fazer leituras. Sabe aquele livro que estava jogado lá, que você queria ler um tempão, mas que acabava ficando só no celular e atarefado com tantas outras atividades, que agora você está tendo tempo de simplesmente sentar, relaxar e ler o seu livro. Então leiam, obtenham conhecimento de todas as maneiras, da maneira mais saudável possível, se protejam, protejam quem vocês amam e vamos lá, a nossa aula vai começar. Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre charge, né? Como vocês podem ver aqui. E assim, eu tenho certeza que todos vocês já viram uma charge na vida, já ouviram falar de charge, conhecem, têm um conhecimento prévio sobre o que é, sobre o que eu estou falando. A charge é um desenho, né? Ela é uma espécie de texto que se utiliza de linguagem verbal e não verbal, né? Ou seja, ela tem imagens, ela tem palavras, geralmente são balões de fala, balões de pensamentos, atribuídos às personagens que estão envolvidas no contexto daquela charge. E a charge, gente, ela tem a sua origem, ela se origina de uma notícia jornalística. Ou seja, a matéria-prima, o que faz uma charge funcionar é uma notícia jornalística. E a notícia jornalística, ela se alimenta do quê, gente? Do fato, né? Ou seja, é preciso algo acontecer primeiro. Esse fato ele tem que acontecer para gerar a notícia e assim a notícia ser atribuída a uma charge. Deu para entender? Então eu tenho o fato que gera a notícia e a notícia é atribuída à charge. Muito bem, a charge ela tem um teor crítico, né? A charge sempre vai ser crítica. Algumas vezes ela pode ser cômica, nem sempre, tá? Não é toda charge que é cômica. Ela tem sim um tom de brincadeira, mas não necessariamente e obrigatoriamente ela é cômica. Ela tem o poder de nos trazer, de nos puxar para a reflexão. Então, uma charge, ela tem esse teor reflexivo, tem teor social, tem teor político. Por que a charge é social? Gente, nós somos seres sociais. Nós estamos inseridos na sociedade. E por estarmos inseridos na sociedade, todas as coisas que são atribuídas a nós e articuladas por nós serão questões sociais, educação, política, saúde, segurança, saneamento básico e por aí vai, tá? Então, a charge ela atravessa todo esse caminho. Ela passa por todas essas questões, uma vez que a sua matéria-prima é uma notícia jornalística. E nós temos notícias jornalísticas de todas as coisas, sobre todos esses assuntos que eu falei aqui para vocês, tá? A notícia, ela não necessariamente ela só jornalística na internet, nos portais de notícia. Não, nós temos a mídia televisiva, nós temos os jornais impressos, temos as informações que são passadas, né, aos ouvintes através do rádio também. Enfim, as informações elas são propagadas de diversas formas. As notícias elas são vinculadas de diversas maneiras e essas maneiras são distintas, né? Como eu acabei de citar aqui. Mas o que mais nós temos acesso hoje é sim a internet. Né? A internet aí ela se tornou o maior meio de comunicação e dessa passagem de informações. E por que estamos falando sobre isso, né? Sobre a questão da notícia jornalística e sobre a nossa charge, que é o tema da nossa aula, eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui ao lado e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? Como eu falei, a charge ela tem cunho político, social, né? Ela traz a reflexão, ela pode ou não ser cômica. E a charge ela trabalha também com algo que nós estudamos lá nos outros capítulos, que foi a intertextualidade. Por quê, gente?
Se ela se origina de algo, e esse algo é a notícia jornalística, ela vai se atribuir disso e de outras coisas para termos ali a charge, ou seja, vai ter uma intertextualidade entre as coisas a qual ela aborda. Tá? Não necessariamente e obrigatoriamente, a intertextualidade é apenas entre textos escritos. Lembra que eu falei da intertextualidade explícita? Mostrei para vocês algumas imagens. Então, na maioria das vezes, a charge também, ela trabalha, na maioria não, né? Mas algumas vezes ela também pode trabalhar com o nosso imaginário, com aquilo que já existe na nossa imaginação, o que já nos é prévio, aquele conhecimento prévio, aquilo que nós já conhecemos, já sabemos, está aqui guardadinho, e às vezes, num estalo, a gente olhou ali o desenho, opa, lembrou, entendeu? Então, eu queria também dizer que a notícia jornalística ela vai trazer para a charge a característica do agora. Uma notícia jornalística ela nunca vai trabalhar com algo que já aconteceu há muito tempo, porque a notícia ela é atual, a notícia é sobre o agora. Se vocês entrarem em qualquer portal de notícia, por exemplo, vocês vão ver que as notícias elas são, sei lá, de 13, 48 minutos atrás. Né? Às vezes 1 hora, 2 horas, 6 horas atrás, e sempre aparece para a gente há quanto tempo aquela notícia foi postada. É muito importante que na internet, né, nós chequemos se há veracidade naquela informação, se aquela notícia é verdadeira ou ela é falsa. Nós já tivemos diversos problemas com isso, né? Então é muito importante que a gente analise de fato se aquela notícia é verdadeira ou não. Professora, como eu vou fazer isso? Pois bem, você vai digitar a palavra-chave, ou seja, o teor daquela notícia lá na internet, vai ver quantos sites publicaram aquilo, vai procurar saber se foi dito na TV, se alguém anunciou no rádio, se saiu na mídia impressa, se saiu em algum jornal, em alguma revista, em algum manifesto, em qualquer coisa escrita, tá? Desde que seja legal, tá, gente? Desde que seja legal. Isso é muito importante. Então, é assim que nós checamos essas notícias. Aqui nós temos diversos portais, né, de notícias na internet. Alguns aqui no Brasil são regionais, por exemplo, tem portais que é o mesmo portal. E aí eu tenho lá um portal daqui do Rio, aí um portal mesmo sendo do Rio, ele é lá do interior do Rio. De Minas eu tenho da região centro-oeste e tenho da região sul e por aí vai, tá, gente? Então, mais ou menos assim que funcionam os portais. E eu agora vou mostrar aqui para vocês uma notícia que saiu no portal Catraca Livre, é um site de várias informações sobre cultura, entretenimento, educação, política, sobre várias questões. E no dia 11 de março, que é a data dessa notícia que eu vou colocar aqui para vocês, saiu essa matéria, essa reportagem, essa manchete, seja lá como vocês queiram chamar, e nós vamos vê-la agora, tá? Pois bem, a notícia diz assim, o Catraca Livre está lá no dia 11 de março de 2020, foi publicada às 2h37. Diz assim, Bolsonaro diz que surto de coronavírus é muito mais fantasia. Em seu último dia de visita aos Estados Unidos, o presidente brasileiro minimiza o impacto da crise do coronavírus decretado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde hoje. Pois bem, gente, ao decorrer da notícia, né, aqui vocês têm apenas a aba, né, desse portal mostrando a notícia para vocês e não tem a notícia completa, mas se vocês quiserem acessar, é só olhar, jogar esse linkzinho que está aparecendo aí no portal, ou joguem a palavra-chave dessa matéria, né, dessa notícia, lá que vocês irão encontrá-la na íntegra, ok? Aqui não tinha como, até porque a gente ia perder muito tempo na matéria toda, não tem necessidade, porque o principal já está aqui exposto, né? O principal para a nossa charge, tá? Que é, vamos voltar aqui, o tema da nossa aula. Então, eu já sei sobre o que a notícia está falando. Ela está falando que o quê? Que o atual presidente tratou a pandemia, coronavírus, como fantasia. Isso é o que importa aqui, tá, gente? Queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. O que importa aqui
é isso. Foi o posicionamento do atual presidente. O que a notícia publicou em relação a isso foi que ele tratou como fantasia. Ok? Beleza. Agora, então, nós vamos olhar, né, vamos observar aqui a charge que foi criada a partir desta notícia. É um assunto atual? É. É político? É. Traz reflexão? Sim. Opa, então aí eu acho que eu consigo uma charge. Consigo, e nós veremos agora. Muito bem. Aí eu tenho essa charge, né, a nossa primeira charge. Ela é do Amarildo, tá? Depois, se vocês quiserem saber quem ele é, vocês podem pesquisar. Ele sempre faz charges, ele é muito famoso, muito conhecido. Sempre com temas polêmicos, sempre com temas atuais e políticos, tá? Aí tem lá, Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo coronavírus. Isso a gente já sabia, porque isso nós vimos ontem, lá na nossa notícia jornalística, não foi? Pois é. Aí o que nós temos aí, gente? Vamos analisar toda essa charge aí. Nós temos alguns personagens, né? Temos balões de fala, temos balões de pensamentos. E é muito importante que vocês observem todos os elementos que compõem a charge para que vocês façam uma interpretação correta, independente do conhecimento prévio de vocês, do posicionamento de vocês em relação à questão abordada na charge. Isso é crucial, gente, tá? É preciso que vocês analisem com clareza e neutralidade o que está sendo abordado na charge, tá bom? Não importa se eu concordo ou não concordo. Não. A interpretação ela tem que ser feita independente do nosso posicionamento, tá? E eu queria deixar isso bem claro para vocês aqui, para vocês não cortarem minha cabeça. Então, vamos lá. Eu tenho aí um personagem que é muito conhecido, principalmente pra gente, né? Que é a figura desse personagem, que é o Peter Pan. Nós, inclusive, trabalhamos o texto do Peter Pan quando falamos sobre as narrativas, né? Sobre os elementos narrativos, sobre as histórias de contos de fadas, sobre contos de aventuras. Nós falamos sobre o Peter Pan, né? Discutimos bastante em sala. Trabalhamos também a Terra dos Meninos Pelados, né? Do Graciliano Ramos, onde ambas as histórias tinham algo em comum, que era a questão dos meninos serem pequenos, viverem numa terra fantasiosa, distante, uma terra que não existia, um país de fantasia, né? Todos esses meninos eram pequenos, a diferença é que na história do Peter Pan, lá na Terra do Nunca, eles eram os meninos perdidos, e na Terra dos Meninos Pelados eles eram carecas, todos eles eram calvos, tinham um olho de cada cor. Eu acho que vocês se recordam das histórias. Pois bem, então os nossos elementos aqui, nós temos ali 6 pessoinhas, assim, 6 pequenos, né? 6 pequeninos abaixo, olhando, observando a tal figura do Peter Pan. Lá em cima, ele está sobrevoando todo mundo indiferente, né? Essa expressão nele, observem a expressão dessa figura aí retratada como Peter Pan indiferente, que é sim a face, a charge, a caricatura do atual presidente do Brasil. E ele ali indiferente e tem um balãozinho de fala. Qual é o balãozinho de fala? O que ele está dizendo? Coronavírus é fantasia da grande mídia. Muito bem, essa fala, porque ela está entre aspas? Ela está entre aspas. Essa fala foi retratada na notícia anterior que eu mostrei a vocês, né? É claro que a notícia na íntegra trazia a fala do presidente, né? E esses meninos pequeninos ali que vocês estão observando são os ministros, né? Tem a Damares, tem a Regina Duarte, né? Então, tem alguns ali que são bem famosos. E se reparem que tem as orelhinhas do Mickey como se fosse mesmo os meninos da Terra da Fantasia, né? Tem ali a figura do atual presidente Jair Bolsonaro como o Peter Pan, e ao lado dele tem um asterisco. Gente, asterisco, não asterisco, pelo amor de Deus. Então eu tenho ali um asterisco. O que diz embaixo desse asterisco verde? Ó, Peter Pan vive na Terra do Nunca, é o líder dos meninos perdidos e nunca cresce. Então aí nós temos a crítica. Pronto. Chegamos ao ponto alto
da aula. Qual era o ponto alto da aula? É entender que a charge ela é crítica, ela tem teor crítico. Entendemos isso? Ok? Entendemos isso por quê? Porque tudo que está sendo abordado, retratado ali na minha charge, é uma crítica ao posicionamento, à postura que foi feita pelo presidente. Ok? Tem ali, como vocês podem ver, o ministro da Saúde, né, com o balãozinho, tipo, indignado, falando, putz, o que esse cara tá falando? E é bem por aí, né, foi a notícia do dia 11, e essa charge, ela foi feita decorrente dessa notícia, trazendo toda essa reflexão, trazendo essa crítica para a sociedade, ok? Tem fator social? Óbvio que tem, né, gente? Então, entendemos o que é charge? Sim, mas vamos ver mais uma coisa? Nós temos aqui uma segunda notícia jornalística, tá? Não tá aparecendo aí, mas assim, essa notícia ela foi retirada da Folha UOL, e é do Guilherme Magalhães, que fala sobre os panelaços. Alguém sabe o que é um panelaço? Gente, de novo, a professora está falando de política. Ai, não tem como, né, gente? A gente está falando de charge. A charge, ela é política. A notícia jornalística, ela é política. E é muito importante para nós desenvolvermos o nosso pensamento crítico, tá? É muito, muito sério isso daqui, tá? Então, os panelaços, o que é panelaço? Ai, professora, é uma panela muito grande, assim, um panelaço. Pode ser. Mas a expressão panelaço, ela foi atribuída, virou um símbolo de várias panelas, um panelaço, várias panelas sendo tocadas. Dos panelaços mais famosos aqui no Brasil ocorreu entre 2015 e 2016, que foi na época que antecedeu o impeachment da ex-presidenta eleita Dilma Rousseff, né? Eu já expliquei também para vocês a questão da presidenta, né? Quando nós trabalhamos substantivos uniformes e biformes, eu expliquei da ementa que foi criada e tudo mais. Então, esse panelaço ele ficou muito conhecido nesse período, né? Foi o período que antecedia o impeachment da ex-presidente eleita Dilma Rousseff, e ficou muito famoso. As pessoas foram às ruas, né, vestidas com as camisas do Brasil, tocando, batendo panelas, tinha um horário onde todo mundo fazia isso, enfim, foi um panelaço, ficou conhecido, famoso. Se vocês não têm conhecimento sobre isso, depois deem uma pesquisada, porque vale a pena sempre ter conhecimento sobre as coisas e são questões atuais, né? Pois bem, só que na última terça-feira, do dia 17, é sobre isso que fala a minha matéria aqui, né, do Guilherme Magalhães, menino do Guilherme, porque eu já estou tombando para mim. E ele vem falar do que ocorreu. Houve um panelaço, né, ocorreu no Brasil todo, em diversas cidades, onde as pessoas saíram às suas janelas, porque ninguém podia sair à rua, então ficaram nas janelas lá batendo as panelas contra o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí vocês podem ver, os panelaços que começaram a ser ouvidos nessa terça-feira contra o presidente Jair Bolsonaro e em grandes cidades brasileiras ecoam uma memória recente e a dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e 2016. Naquela época, as panelas ficaram marcadas como um instrumento símbolo de uma classe média de direita nos centros urbanos, revoltada com a crise econômica que erodiu a popularidade da petista. Então foi isso que ocorreu, né? Lá em 2015, 2016, não é à toa que o impeachment ele foi efetivo. A presidenta Dilma Rousseff, que até então tinha sido eleita, né, através de votos democráticos, ela foi retirada, né, e outra pessoa ocupou o seu lugar, e daí nós tivemos o impeachment. Mas esses panelaços se popularizaram e se repetiram esse ano, em 2020, né, contra o atual governo presidencial. Então, assim, é um assunto que já tinha ocorrido, mas que como voltou a ocorrer, né, ele se tornou atual de novo, ou seja, ele voltou à tona. Falei que a charge trabalha com questões atuais. Então, vamos ver a próxima charge? Pois bem, nós temos aqui a segunda charge, que também é do Amarildo, né? E mais uma vez aí, falando sobre a figura presidencial, né? Uma figura mesmo. E aí nós temos o primeiro quadrinho da nossa charge, que é
em relação à taxa do dólar ter subido, e estava indiferente, estava tudo bem. Aí nós temos o segundo quadrinho, a queda da bolsa e tudo mais, a bolsa de valores, os valores tudo caindo, tá tudo bem. E aí, no terceiro quadrinho, nós temos a questão do coronavírus, que nós já vimos lá na nossa outra charge, na nossa outra notícia, que até então a gente tinha tratado como fantasia. E aí a charge também retrata isso aí, o coronavírus está indiferente. Mas aí no quarto quadrinho, nós temos o que é? O panelaço, o bang bang ali, o bang 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 das panelas, e aí sim ele fica amedrontado, aí sim ele toma, né? Enfim, gente, isso é charge, isso é crítica, isso passa por questões sociais, políticas, promove a nossa reflexão, desenvolve o nosso pensamento crítico, independente de posicionamento. A charge ela tem esse poder, ela serve para isso, tá? Ela se origina na notícia jornalística, é atual, é linguagem verbal e não verbal, tem balão de pensamento, tem balão de fala, e todos esses elementos que compõem a charge, eles vão ser sempre retratados e precisam ser muito bem analisados através do conhecimento prévio que você já tem sobre o que está sendo abordado ou pautado em algum texto que pode estar vinculado a ela, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Por aqui fica a nossa aula de charge. Eu deixarei aqui alguns exercícios do livro para vocês fazerem, que vão ser das páginas 56, 57, 58 e 59. Só que na página 59 é só até o número 7, tá bom? E aí o nosso próximo vídeo, nossa segunda videoaula, vai ser sobre a correção desses exercícios, tá bom? Nós ainda temos alguns assuntos para abordar, para estudarmos, e ao longo dos vídeos nós iremos avançando nos conteúdos, tá bom? Façam os exercícios, bons estudos e beijo, até lá!